Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu tenho dois assuntos para tratar hoje no grande expediente e não poderia deixar de começar minha fala no dia de hoje falando sobre o julgamento ontem no STJ com relação ao caso Manha Bosco. E eu refuto de extrema importância esse pedido de vistas de um dos componentes do julgamento ontem, até porque, em cima daqueles argumentos utilizados pelo Benjamin Herman na solicitação desse adiamento, consta aquilo que nós debatemos tanto, defendemos tanto aqui, que foi a inclusão do município de Caxias do Sul tanto tempo depois no processo do caso Manha Bosco. Eu acredito que esse ponto específico, vereador Uez, e tem outros que ele pode desenvolver a partir de uma compreensão ainda maior do caso, e foi aquilo que nós tentamos mostrar lá em Brasília na semana passada, e tenho certeza que os vereadores que lá estão nessa semana, o vereador Périco e a vereadora Paula, mostrando essas questões técnicas do processo. E é importante que todo mundo saiba o que acontece no processo do caso Manha Bosco, em que Caxias do Sul foi incluído no processo a partir somente de 2001. E nós passamos aí tanto tempo com o processo correndo, andando, e não tendo a inclusão da prefeitura, da cidade, no processo do caso Manha Bosco. Então, tenho certeza que o motivo alegado por um dos componentes, no caso o Benjamin, foi extremamente importante, e eu espero e tenho certeza que ele vai considerar outras situações que envolvem o caso Manha Bosco, não só dessa situação, mas também e principalmente dessa análise toda desse valor de 53 milhões aproximadamente, chegando nos 620 milhões, fazer essa análise e essa conta que, na minha visão, não fecha e é completamente injusta com relação ao município. Então, eu tenho certeza que essa movimentação que aconteceu ontem lá em Brasília, ela pode ter, sim, frutos positivos com relação ao desfecho desse caso. E eu chamo a atenção que é o momento de aumentar e manter a mobilização de todos os entes que estão trabalhando, pensando em Caxias do Sul, nesse momento. A Câmara, em momento algum, se distanciou de assumir as suas responsabilidades. Pelo contrário, em 2017 já fizemos aqui uma reunião, quando eu era presidente à época, com os procuradores dos governos Pepe, Sartori, Alceu e do governo Daniel. Todos eles estiveram reunidos aqui na casa. Final do ano passado, o vereador Adiló e o vereador Daneluz estiveram em Brasília movimentando essa situação. E a semana passada estivemos aí o vereador Adiló conversando com 10 deputados federais diretamente, os 3 senadores, a representação do governo do estado em Brasília através da Ana Amélia, a Casa Civil e, inclusive, a mídia estadual nós estivemos visitando através da jornalista Carolina Bahia. Então, eu acredito que essa mobilização deve ser aumentada a partir de agora, porque Caxias do Sul ganha um prazo para respirar, ganha um prazo para manter essa organização e convencer tecnicamente e juridicamente da importância do desfecho final desse julgamento. Vereador Toigo, seu à parte. Muito obrigado, vereador Felipe. Vossa Excelência foi cirúrgico. É justamente essa situação que precisa acontecer. Eu acho que a caminhada agora de convencimento ela precisa ser contínua, permanente, né, e duradoura. Nós precisamos ter uma representação forte, né, estabelecida em Brasília a partir de agora, um procurador pelo menos, a representação desse escritório de advocacia que foi contratado de Ilmar Galvão, precisa estar de forma permanente e contínua para fazer o quê? Nós precisamos, de forma muito educada, qualificada e até profissional, né, convencermos, né, os ministros ou parte deles que o município foi colocado de forma equivocada, né, no polo passivo desta ação. Foi colocado de forma injusta, como Vossa Excelência está dizendo da tribuna.
Então, isso, na verdade, no nosso entendimento, vereador Felipe, e acredito que os pares pensam assim, não será um gasto para o município, será um investimento. A partir de agora, nós precisamos investir de forma profissional, né, de forma suplementar, fazendo com que esses ministros estejam realmente convencidos para que esse pedido de vista, né, do terceiro ministro que estava votando consiga reverter, né, um novo voto e que os demais que ainda não votaram consigam reverter a decisão pró-município de Caxias do Sul. Então, entendo que Vossa Excelência, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, está fazendo um belo trabalho, né, nessa situação. Esperamos que continuem, devem justamente reunir novamente os atores e forças para, nesse momento, nós temos uma representação agora até o julgamento, no sentido de que o município reverta esta situação. Meus cumprimentos, estamos bem representados por Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador Toigo. E eu tenho certeza que os deputados federais gaúchos, os 31, né, que assinaram um documento, mais os 3 deputados de Caxias na Assembleia, e tenho certeza que a Assembleia pode se somar com todos os seus deputados, auxiliando Caxias do Sul, os nossos senadores, os poderes executivos, tanto o municipal como o estadual, têm papel fundamental nessa movimentação. Até porque, vereador Eloy, uma parte, vocês vereador, imaginem o que vai acontecer se Caxias do Sul perde essa situação, o que vai acontecer daqui para frente com os municípios, onde, quando tiver alguma invasão de algum terreno, os proprietários não vão mais entrar na justiça contra os invasores, vão entrar contra os municípios e contra os estados da nação também, porque vão alegar que não teve a segurança que é representada pela Brigada Militar. Isso pode acarretar uma enxurrada de ações contra os municípios e contra os estados, porque nós vamos criar aqui praticamente uma jurisprudência, né? Vai autorizar com que os proprietários das terras entrem contra os entes. Permite uma parte, vereador Felipe. E não contra os invasores. Então, são situações que podem vir a acontecer logo aí na frente. Vereador Eloy, sua parte. Vereador Felipe, essa decisão que foi tomada aqui no Rio Grande do Sul, ratificada em Brasília, ela é um ponto fora da curva. A jurisprudência é totalmente contrária. A gente tem insistido aqui que explicar essa sentença é impossível, né? Um imóvel que hoje é preço de mercado vale em torno de 40 milhões, se a gente for consultar os corretores da área, avaliado pela Justiça em 53, né? Mas valeria 40 milhões de reais, de repente se transformar numa dívida que se aproxima de R$1 bilhão, né? Dependendo do jeito que ela for. Isso só explica em razão, por isso que é importante essa nossa mobilização, de decisões políticas que foram tomadas e à margem do processo. Veja-se, por exemplo, o que está acontecendo em Brasília. A família proprietária da área, porque tem a escritura, né? Porque eu sempre contestei essa escritura, porque a Câmara não aprovou a devolução dessa área. A área era do município, né? Foi uma decisão judicial de um juiz ali, recebendo uma orientação de ouvido, provavelmente, né? Devolvendo a área. A área já estava ocupada, já tinha benfeitorias feitas em cima, quando a família recebeu a área de volta. É importante que se diga isso, né? A área já estava ocupada quando a família recebeu a escritura. Então, eles receberam sabendo que a área estava ocupada. E aí, a prefeitura faz o que pode, contratou lá um figurão e o Mar Galvão. Mas daí, os pseudoproprietários contrataram quem? O principal escritório de Brasília, o mais caro, né? Aqueles que, segundo as más línguas dizem, jantam e fazem festas com os ministros, né? Então, Brasília é a ilha da fantasia, né? A ilha da fantasia. Eu estava ouvindo o ex-prefeito Alceu, ele tinha convicção com o relator, o ministro Benedito, estaria do nosso lado. Mas aí entrou uma ação de improbidade contra ele, na comissão de ética, não sei o quê, né? Tudo jogo, né? Tudo jogo do ponto de vista, porque estão sendo jogados a interesse de milhões. Mas esses milhões pertencem à cidade de Caxias do Sul, ao seu povo, né? É uma injustiça você pagar por uma área que, em tese, valeria 53 milhões, você pagar 620, como o senhor falou. Então,
Então isso, vereador Felipe, eu acho que o Vossa Excelência tem toda a razão, tem que continuar a mobilização, parabéns aos vereadores que estiveram lá em Brasília pressionando. E só não vimos um selfie, né, do Paulo Périco com o ex-prefeito Alceu e o prefeito atual Daniel Guerra. Essa era só o que faltava, né? Obrigado, vereador Eloy. Uma parte, vereador, por gentileza. E eu tenho certeza, inclusive, nos argumentos dos votos favoráveis ontem à família, essa situação da lei orgânica de 1990 é totalmente derrubável. Isso não existe, isso era uma situação autorizativa, não era consolidada na lei orgânica. Isso é muito fácil de tu ir lá e... são disposições transitórias, é isso? Não era do município, não existia isso, era uma possibilidade. Então não tem, isso é muito fácil de tu, juridicamente, contrapor essa situação. E tenho certeza que com esse pedido de vistas, isso vai vir à tona também e muitos dos votos podem ser mudados através de uma análise muito mais profunda com relação a esse processo. Vereador Fiuza. Obrigado, vereador Felipe. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência, vereadora Eloy, a todos os nossos colegas vereadores que tiveram essa oportunidade de ir até Brasília reivindicar algo que é de extrema relevância, de extrema importância para a nossa cidade de Caxias do Sul. E tudo isso que a Vossa Excelência tem colocado é importantíssimo para que nós possamos entender o real quadro da situação. E nós precisamos, sim, continuar mobilizando as nossas lideranças lá em Brasília para fazer com que esta ação seja de uma forma positiva para nós, para que os nossos munícipes e até mesmo nós venhamos pagar essa conta. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fiuza. E a gente conta, a cidade conta, inclusive, com a sua participação, continuada participação nesse caso, porque é importante nós termos essa aproximação sempre com o Poder Executivo nas mais variadas áreas, mas essa em específico, ela precisa da força de todo mundo. Concede uma parte, vereador Felipe. Nas próximas movimentações que vão acontecer do processo, e como o vereador Toigo disse, até o dia do próximo julgamento, tem que ter vigilância. É um momento emblemático agora. É emblemático. Eu duvido, sinceramente, que tenha um novo pedido de vistas. Eu duvido. Mas esse de ontem foi extremamente importante para o município. Extremamente. Nos deu uma oportunidade para mostrar, agora que tornou público realmente, que todo o Estado sabe o que está acontecendo. Né? Todo o Estado sabe o que está acontecendo. Não era uma situação específica de Caxias, agora o Estado inteiro sabe. Todos os deputados federais estão sabendo da situação. Os 3 senadores estão muito engajados na causa, independentemente de partido. Nós conversamos lá em Brasília semana passada com vários deputados de todos os partidos que nós pudéssemos encontrar por lá. E todos eles se colocaram à disposição da cidade. E não é só a cidade de Caxias do Sul. Nós estamos falando aqui de uma região de 1 milhão de habitantes que passa muito por Caxias do Sul. Então o impacto não é só na cidade. O impacto em 500 mil pessoas ele é muito forte. Mas nessas 1 milhão de pessoas ele é grande. E isso acaba repercutindo, vereador Cassino, inclusive no governo do Estado. Parte, vereador. Vereador Edson. Vereador Felipe, parabenizar todo o pessoal da Comissão de Constituição e Justiça, porque esse movimento que tem que se dizer neste momento, ele começou aqui pela Câmara de Vereadores, de uma forma talvez não tão alardeada como nós gostaríamos, mas começou por aqui, que se diga isso. Mas o que me preocupa por todos esses erros processuais que quem é da área de direito está falando aqui para nós, ao longo do tempo, vereador Frisso, Vossa Excelência que tem a história na cabeça, que é um advogado, formação como o vereador Toigo, o vereador Felipe, acho que o Périco também é. Eu não sou da área jurídica, mas eu vou dizer uma coisa, o Rodrigo também, por tudo isso, não poderia estar nessa etapa. Por tudo isso, é aí o que me preocupa. 2 votos onde já foram contra. Então, é muito além, vereador Frisso. Nós não temos a dimensão do que corre por baixo. Essa é a grande verdade. Né? É uma coisa que eu particularmente não entendo e tenho certeza que é a dúvida de muitos, de todos que estão aqui e de todos que nos ouvem. Por tudo que já foi falado, não poderia estar neste momento mais um pedido de vista. Tinha que pegar e incinerar ali mesmo. Pronto. Meia dúzia votos contra. Meia dúzia, a nosso favor do município de Caxias do Sul. E aí, me socorro de vossa fala. Isso transcende os limítrofes de Caxias do Sul. Isso é regional. Isso vai abrir um precedente, isso é uma aberração jurídica. Não tem como entender.
Não tem como entender. Eu não consigo mensurar exatamente o que está por trás disso tudo. Pode ser financeiro, mas é muito além. Mas, enfim, penso que essa força nós temos que nos cotizar. Muitos senadores que não estavam tanto aí, até por matéria de jornais, deputados federais, eles estão entendendo que Caxias do Sul precisa da ajuda do Brasil. Não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil. Parabéns pelo assunto levantado à tribuna, vereador. Obrigado, vereador Edson. E vereador Cassino, até se eu puder lhe dar uma sugestão, na próxima reunião do Parlamento Regional aqui em Caxias, que se tire um movimento da região toda também, com relação específica a esse caso, porque vai ter um impacto, sim, em toda a cidade da região. Isso eu não tenho a menor dúvida. Vereador Bandeira, seu à parte. Vereador Felipe, Guilherme Maia, obrigado pela parte. Parabenizar a Excelência por estar junto, à frente desse ponto também, representando nós aqui, vereadores da cidade de Caxias do Sul. Parabéns pelo trabalho. E eu quero dizer, em poucas palavras, resumindo tudo, meu simples entendimento, a gente vê tanto falar desse antigo Maia Bosco, vereador Mergulho. Eu quero dizer, assim, que tomara que isso aí venha a ser esclarecido, venha a ser resolvido de uma vez por todas. E que o nosso município, claro, não fique prejudicado com tantos milhões que eles estão cobrando hoje em Maia Bosco. E aí, resumindo tudo em tudo isso, aí faltou, sim, uma boa vontade, faltou diálogo, faltou acordo dos antigos gestores que se passaram aqui em Caxias do Sul, do próprio Maia Bosco, vereador Felipe, do próprio Maia Bosco, a boa vontade do Maia Bosco. Por que não foram de atrás logo? Parece que, se não me engano, é desde a década dos 70, dos anos 70 lá atrás. Então faltou articulação, e nós estamos pagando o preço hoje por causa disso. Então, eu acho que parte, vereador. Tem muito por baixo dessa caixa preta aí, podemos dizer, tem muita coisa escondida aí por baixo em torno disso, porque é muito tempo a gente vê falar isso, mas desejar parabenizar por essa bela sua atuação, vereador, e esperar que isso venha a ser resolvido o quanto antes. Obrigado. Vereador Bandeira, desculpa discordar do senhor, mas não teve falha dos prefeitos anteriores, nem dos servidores que são da PGM, que trabalharam nesse caso desde 2001, quando o município foi incluído. De 82 a 2001, o município não estava no processo. Então não foi falha de ninguém. E diálogo não existe nesse tipo de situação, não é diálogo, é a questão jurídica. Tanto que o convencimento lá tem que ser jurídico. Então não tem essa de falhar ou não falhar. Se veio até aqui é positivo para o município. Porque o município conseguiu através... O município ficou 9 anos fora do processo sem poder se defender, porque não estava no processo. Aí quando entra, está num processo em fase definitiva já, o que o município faz? Tenta mudar a decisão. E é o que está acontecendo agora. Já transitou em julgado o caso. O município está tentando uma rescisória, que é ser retirado do processo. Então não existe essa, vereador Bandeira, de os anteriores não fizeram. Todo mundo fez o que cabia ao município, tanto que ninguém foi responsabilizado. E isso eu tenho certeza. E depois do desfecho final desse caso, muita coisa ainda pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Então não é jogar para os demais. Não teve erro do Pepe, não teve erro do Sartori, erro do Alceu, erro do Daniel. O que nós não podemos é perder a capacidade de mobilização agora. Inclusive, quem tem que ser o puxador a partir desse momento, dessa situação, e mobilizar todo mundo é o prefeito de Caxias. Tem que mobilizar, é o líder. Ele tem que morar em Brasília nesse período agora para convencer tecnicamente do erro do processo. Então não é jogar para os demais. Isso é uma injustiça que o senhor está cometendo e isso não pode acontecer. Com relação ao caso Maia Bosco, era isso, senhor presidente. Só para, mudando de assunto agora, ontem estive representando a Comissão do Idoso em Porto Alegre, numa das reivindicações que apareceram nessas reuniões que nós estamos fazendo com a vereadora Tatiane, vereador Ues, vereador Adiló, e são esses vereadores da comissão. Estivemos em Porto Alegre ontem levando a solicitação da instalação em Caxias de uma delegacia especial do idoso. Isso é urgente, uma cidade que tem 60 mil idosos, passa por diversas situações, diversos problemas. Entregamos ontem no gabinete do vice-governador e secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Fomos muito bem recebidos pelo seu chefe de gabinete, Juarez Rampel, e tenho certeza que esse processo pode andar e Caxias do Sul, num futuro próximo, aí pode ter uma delegacia especial do idoso em Caxias, como já acontece em Porto Alegre e Santa Maria. Então, tenho certeza que esse movimento começou e a gente vai dar sequência agora com a Comissão do Idoso, com as entidades que fazem parte
dos movimentos a favor do idoso em Caxias do Sul. E é só o início de uma semente que foi lançada ontem em Porto Alegre. E a mobilização também vai ser importante para que a gente possa ter mais essa situação positiva em favor dos nossos idosos em Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Uma declaração de líder.